Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais, hoje com mais um vídeo de review de mangás, desta vez trazendo esta obra do mestre Go Nagai Mazinger Z, obra publicada aqui no Brasil pela editora New Pop em 3 volumes, no selo Shogun. Eu adoro o selo Shogun, então se você não conhece a obra, está em dúvida se compra ou não compra, os volumes ainda estão disponíveis no mercado com um preço bastante atrativo. Segura aí que eu mostrarei para vocês um pouquinho da arte, da história e também dos personagens. Muito bem, para este review eu mostrarei apenas o volume 1 para vocês, a fim de evitar maiores spoilers em relação ao volume 2 e também ao volume 3, que eu abordarei de forma bem resumida quando for falar sobre a história. Então, o que se trata de Mazinger Z? Tem umas páginas coloridas aqui que são muito bonitas. Inclusive, eu acho que eu passei uma aqui. O material é muito bonito, a edição da editora New Pop é sensacional. E Mazinger Z, do mestre mangaka Go Nagai, conta a história do Koji, que mora com o seu avô, que é um cientista, e também com o seu irmão mais novo. Isso se dá porque os pais deles morreram em uma experiência do próprio avô, que é meio bizarro, mas aparentemente isso não é algo sensível a eles, tanto que eles acabam por fazer algumas piadas relacionadas a esta situação. E as coisas ocorrem normalmente no início deste material, até que um terremoto abala o jardim da casa do Koji, do seu avô e do seu irmão, e o chão acaba se abrindo ali no jardim, revelando um laboratório de pesquisas do próprio avô deles, que é um milionário devido às patentes das invenções criadas por ele. Não é algo muito fácil de você aceitar, mas tem que levar em consideração que isso aqui é um mangá. E também com este terremoto é revelado o Mazinger Z, que é um robô gigante feito com a Superliga Z, e esse robô é destinado ao próprio Koji, e caberá a ele decidir então o que fazer com este robô, porque ele pode tanto salvar o mundo como um deus, ou dominar este mesmo mundo como um demônio. Logo em seguida o avô dele morre em decorrência dos ferimentos provocados pelo terremoto. Porém o Koji ele não consegue controlar o Mazinger Z logo de cara, e isso é perfeitamente compreensível. E isso faz com que o robô tenha uma vontade própria, aparentemente, e comece a destruir a cidade. E para enfrentar tal ameaça, a polícia chama um outro cientista que também desenvolveu um robô gigante, no caso aqui chamado de Aphrodite Ace, que é controlado pela filha desse cientista, a Sayaka. E, obviamente, como a cidade está sendo destruída, o Mazinger Z e, consequentemente, o Koji são considerados vilões, e isso faz todo sentido, até que o Koji consegue se comunicar com a Sayaka e explicar toda a situação daquilo que está acontecendo. Mas como tudo que já está ruim sempre pode piorar, surgem outros robôs que destroem o exército e partem para a direção onde está o laboratório, do pai da Sayaka, com o objetivo, claro, de roubar os segredos da tal Liga Z e de algo chamado energia fóton, que é o que move esses robôs, e que são comandados aqui primeiramente pelo Barão Ashura, que serve ao Doutor Hell, isso mesmo, Doutor Inferno, e que planeja dominar o mundo. E apesar de ser uma obra um tanto quanto serializada, eu senti que o tempo passava, que os personagens evoluíam diferente do padrão que normalmente nós encontramos neste tipo de material. E só para dar um exemplo, um tanto quanto diferente daquilo que eu encontrei em Spectreman, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. E ainda que este tipo de material, este gênero, seja do meu gosto, é preciso alertar vocês que este é o tipo de obra que
você não tem aquela sensação de perigo. E eu não falo apenas em relação ao protagonista. Em nenhum momento você acredita que os demais personagens, pelo menos o núcleo que está em volta do protagonista, do Cold, possa de fato sofrer algo pior do que alguns arranhões ou mesmo um desmaio. E para abordar já sobre o volume 2, eu preciso avisar vocês que o Gonagai ele é bem safado mesmo. Sem mais nem menos, ele bota garotas, né, nuas, personagens sem roupas. Então, sim, tem bastante nudez aqui nessa obra. O volume 2 continua com a mesma mecânica aqui do volume 1, mas com a história em constante evolução. E mesmo quando são enviados, por exemplo, vários inimigos para tentar derrotar o Mazinger Z, eu não tive aquela sensação de urgência ou perigo, só para reforçar o que eu já comentei anteriormente. Porém, os outros robôs que aparecerão aqui por parte dos aliados do Koji, esses sim podem ser danificados, podem ser destruídos, porque não são construídos com o mesmo material do Mazinger Z, porém não é nada tão grave assim. Além disso, lá no volume 2 surge um novo e aí mais assustador vilão, um capanga, direi assim, do Dr. Hell, que é o Conde Broken, que é um maluco lá que tem uma cabeça flutuante. Uma coisa interessante sobre o Lord Ashura é que ele é meio-meio, metade do corpo dele é mulher e metade do corpo dele é homem, então inclusive quando ele aparece sem roupas você consegue ver isto bem claramente. Já no último volume de Mazinger Z, nós temos mais histórias que começam a se tornar um tanto quanto repetitivas. Lá no volume 3, sim, isso acabou me incomodando um pouquinho. E então o Gonagai resolveu terminar a obra em um bom momento. E para ser bem honesto, eu achei que o final, ou melhor dizendo, a metade final do volume 3 é um tanto quanto confuso, porque a Sayaka, por exemplo, ela aparece lutando do nada com um robô chamado Diana Ace, e depois na história esse robô é totalmente desconsiderado e ela recebe um novo chamado Venus Ace, sem qualquer explicação. Bom, as minhas notas em relação a este material. O ponto forte, sem sombras de dúvida, é a arte do Gonagai. Inclusive foi o motivo de eu ter adquirido Mazinger Z, por causa do Gonagai, e também porque eu encontrei os 3 volumes desta obra com excelentes preços, em uma baita de uma promoção. A história é legal, porém faço aquela ressalva novamente, a partir da metade do último volume da obra, eu sinto que as coisas foram meio que apressadas e já estava se tornando um tanto quanto repetitivo. Mesmo assim, o Gonagai conseguiu finalizar de uma forma que eu diria satisfatória. O ponto mais fraco são os personagens, que são um tanto quanto caricatos. Ainda assim, eles não são ruins, eles são apenas ok. Eu daria uma nota final para este material aqui, um 7, se você gosta de Tokusatsu. Eu diria que esse aqui é um dos melhores materiais que você poderá encontrar hoje no mercado brasileiro. E se você me acompanhou até o final deste vídeo, o meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.